Então, continuando, a gente entra agora numa parte que vai avaliar o bias e a variância. O bias e a variância é um conceito extremamente importante na parte de treinamento, que são duas fontes de erro que vão medir o quão bom o nosso modelo está sendo na fase de treinamento. E entendendo as principais características do bias e da variância, a gente pode ter uma noção melhor do que precisa fazer para melhorar nossa performance com base nas métricas que a gente escolheu utilizar para avaliação. Então, para introduzir o conceito de bias e variância, suponha que os nossos dados eles vêm de uma mesma distribuição e a gente divide como conjunto de treino, validação e teste. E aí a gente avalia o modelo e percebe que, vamos supor que a gente está usando uma acurácia, obtém uma acurácia de 90%. Então, nesse contexto, sempre que a gente aumentar o conjunto de treino, a gente aumenta a acurácia, a gente vai ter mais informação e vai conseguir treinar melhor o modelo. Por exemplo, nesse caso, a gente aumenta o conjunto de treino e sobe a acurácia para 98%. A gente supõe que isso vai sempre acontecer, certo? Mas, na prática, não necessariamente isso acontece. Então, mesmo que adicionar mais exemplos de treino não prejudique a acurácia, por exemplo, a gente pode aumentar um conjunto de treino e vai melhorar a acurácia. Mas talvez esse aumento ele não seja o que a gente esperava. Vai ser um aumento muito pequeno. Então, de 90, a gente pode subir para, por exemplo, 90,2%. Mas talvez, se a gente que está desenvolvendo o algoritmo ou quer implantar esse algoritmo num aplicativo, esse ganho ele não vai corresponder ao esforço necessário para aumentar o conjunto de treino. Então, quando a gente vai criar um dataset, criar um container, a gente tem todo o esforço de procurar os dados, fazer análise dos dados, fazer anotação. Isso é um processo que requer muito esforço, requer muito tempo. Então, talvez para aumentar a acurácia do modelo, aumentar o conjunto de treino não seja a melhor opção. Mas para a gente saber se deve aumentar o conjunto de treino, deve mudar o modelo ou deve procurar outra abordagem, a gente precisa entender o que é que está acontecendo no treinamento. E o bias e a variância, eles nos dão essa informação. Então, dentro do treinamento, a gente tem várias fontes de erro que podem aparecer, mas duas dessas principais fontes de erro são o bias e a variância. E aí, entendendo as características de cada uma, vai ajudar a gente a melhorar a performance do nosso modelo no treinamento. E aí vamos voltar aquele exemplo de detecção de pets. E aí suponha que a gente quer alcançar uma acurácia de 95% no treinamento e no teste. E aí a gente faz o treinamento do modelo e encontra que a gente tem um erro de 15% no conjunto de treino. Então nosso modelo está conseguindo uma acurácia de 85% e 16% no conjunto de validação. Então, adicionar mais exemplos de treino vai ajudar nesse caso. A gente espera que o modelo ele alcance uma acurácia de 95%, mas a gente está tendo um erro de 15%, então ele está com um erro aí em torno de 10% a mais do que a gente esperava. Então, nesse caso, provavelmente aumentar o conjunto de treino não vai ajudar, porque o nosso erro de teste, nosso erro de validação, ele está em 16%, que é um erro alto para o que a gente espera alcançar. Mas em contrapartida, o erro de treinamento também está alto, também não está de acordo com o que a gente espera. Então, nesse caso, a gente tem um modelo que não foi treinado adequadamente, não se ajustou adequadamente aos dados que a gente tem de treinamento. Então, se a gente aumentar o conjunto de treino, provavelmente vai aumentar a complexidade do treinamento. Eu vou adicionar mais informações para o modelo aprender, sendo que ele ainda não aprendeu
esse primeiro conjunto que eu estava tentando otimizar. Então, ao invés de eu ter uma melhora de performance, eu posso ter até uma piora, porque esse conjunto de treinamento ele vai ser um pouco mais difícil e o modelo ainda não está otimizado para o que eu quero alcançar. E aí a gente destrincha esses erros em componentes e a gente pode assumir que o primeiro erro, a primeira fonte de erro, ela vem do conjunto de treinamento. Então a gente enxerga esse erro como bias ou viés, pode ser chamado de viés também. E a gente tem o erro que vem do conjunto de teste, do conjunto de validação. E aí a gente assume, a gente chama esse erro de variância. A variância é a fonte da variância, a fonte desse erro é causada pelo conjunto de validação. E aí o erro total que a gente vai ter no treinamento, ele vai vir através do bias, que é o erro que eu estou enxergando no treino. Então, o bias ele vai medir a distância das nossas estimações para o valor que a gente espera, para o valor de ground truth, que é as labels que a gente tem no dataset. E essas labels elas vão estar disponíveis no treinamento, por isso que o bias mede a distância do quanto o treinamento está sendo eficiente. Ele vai medir a diferença das predições para os valores reais. Já a variância, ela vai medir como uma configuração de um modelo, como a estimativa de um modelo, ela vai variar para diferentes valores. Então, é a intuição de que a gente tem um modelo e avalia para diferentes conjuntos de dados e tira a diferença entre a estimação do modelo e o quanto ela está variando dentro desse conjunto, que é a ideia do conjunto de validação, que são informações que a gente não está utilizando para fazer o ajuste do peso dos modelos. E aí dentro da fonte de erro a gente tem um termo adicional, que a gente vai falar um pouquinho depois desse termo, então por enquanto a gente só considera o erro do bias e da variância. E aí de forma informal, a gente pode definir que o bias define a taxa de erro do algoritmo no conjunto de treino, e a variância vai definir o quanto o modelo consegue generalizar fora do conjunto de treino. Ou seja, a variabilidade da previsão do modelo para um certo conjunto que eu não estou utilizando para fazer a otimização dele. E aí, tendo uma visão mais geral do que é o bias e a variância, a gente tem aqui essa figura, e aí o bias ele cresce de cima para baixo e a variância vai crescer da esquerda para a direita, certo? Então, se a gente está por aqui, dentro dessa região, a gente vai ter um baixo bias e uma baixa variância. Então, se a gente tem um baixo bias e uma baixa variância, a gente vai ter um erro pequeno no treinamento, quando estiver otimizando o modelo. Então, esse é o resultado que a gente quer alcançar. Os exemplos que o modelo vai estar estimando vai estar bem perto do alvo que a gente espera, bem perto aqui do centro, que são os valores reais que ele tem no treinamento. Se a gente vai um pouquinho para a direita, se mantendo em cima, a gente vai ter um baixo bias e uma alta variância. Então significa que o modelo ele não está conseguindo generalizar bem para exemplos de teste. Então durante o treinamento ele vai estar bem próximo aqui da região vermelha, ele vai estar conseguindo otimizar bem, mas os dados, as estimações, elas vão estar bem dispersas. Significa que o modelo está muito ajustado à informação que ele está vendo. Então ele está, ao invés de tentar criar uma curva que vai aprender o comportamento de um certo conjunto de dados ou inferir diferentes informações em um conjunto de dados, ele está aprendendo exatamente o mapeamento, a entrada, a saída daquele conjunto. Então, quando eu testar novas informações, quando eu testar um conjunto diferente de dados, ele não vai conseguir classificar bem. Se a gente desce e volta para a esquerda, a gente tem o caso de alto bias e baixa variância. Então,
significa que o modelo ele não está conseguindo alcançar o objetivo da gente, ele não está perto do alvo. Então, o treinamento ele não está sendo suficiente e pode acontecer por diversos fatores. O principal deles é que o modelo é muito simples, não consegue mapear corretamente as características daquele conjunto de dados. E aí, se ele tem um alto bias, ele vai ter uma baixa performance porque ele não vai estar aprendendo adequadamente as informações que a gente deseja. E aí, se a gente tem um alto bias e uma alta variância, a gente vai ter o pior cenário. É o cenário que o modelo ele não consegue aprender aquele conjunto de dados, não consegue se ajustar àquela informação que a gente está passando para ele. E ele tem uma alta variância porque dentro desse conjunto ele também tem dificuldade de ter uma consistência de classificação. As classificações elas são muito dispersas, mesmo para exemplos que são bem perto do que a gente está mostrando para ele. E aí, uma ideia do que é o bias e a variância a gente pode ver nesses gráficos. Então, se a gente tem alta variância, significa que eu tenho um modelo que está muito ajustado às informações que eu estou passando. E aí a gente pode ver em muito lugar, trabalhos da literatura, que isso é chamado de overfitting, que é quando o modelo está sobreajustado às informações que eu estou usando para treinamento. Então imagina que eu tenho aqui esses exemplos, os pontinhos azuis, e o modelo ele vai se ajustar exatamente aqui a esses exemplos que eu usei para treinamento. Então, por exemplo, se eu tiver um novo exemplo aqui, a curva do modelo ela vai estar bem longe desse ponto que eu marquei. Então a predição dele vai estar errada. Da mesma forma, se eu tiver outro conjunto de exemplos que não estavam inseridos no treinamento, o modelo ele não vai conseguir classificar bem, porque ele se ajustou apenas aos exemplos que ele viu no treino. No caso do alto bias, o que é chamado às vezes de underfitting, é que o modelo ele não consegue se ajustar aos dados. Então, por exemplo, se a gente tem um modelo linear, ele é muito simples para se ajustar a essa distribuição. Ele não vai conseguir aprender as características dessa distribuição. Então, quando eu não treinei o modelo suficiente ou quando o modelo não consegue aprender as informações que eu estou passando para ele, a gente está tendo um erro de auto-bias e um caso de underfit. O treinamento ele não está sendo robusto o suficiente para o modelo aprender. E aí, se a gente enxergar aqui, nesse terceiro gráfico, tem o baixo bias e a baixa variância, que é o modelo ele não se ajusta exatamente aos exemplos de treino que eu estou passando, mas ele consegue aprender o comportamento de como esses exemplos eles estão distribuídos. Então, por exemplo, se eu tiver um novo exemplo aqui, a predição dele não vai ser exatamente no ponto desse exemplo, mas o erro dele vai ser bem menor do que um modelo que está sobreajustado. Então ele vai conseguir generalizar com um certo grau de diferença para novas informações que eu passar para o treinamento, ou para realizar o teste. E aqui tem outro exemplo do Scikit-learn. Então, se vocês quiserem verificar como gerar esse exemplo, tem aqui o link. E a ideia é que a gente tem essa curva aqui, senoidal, um certo conjunto de exemplos. E a curva que se ajusta melhor a esses exemplos, a função que a gente quer encontrar é essa em laranja, que segue aqui essa tendência dos pontos que eu estou vendo. E aí suponha que a gente treinou um modelo de grau 1, um modelo linear, que vai dar para a gente uma reta, né, uma curva, como a curva da regressão linear, que tem uma inclinação, um ponto de intercepção apenas. E aí a gente vê que essa curva em azul, ela não vai conseguir se ajustar aos dados que a gente tem, mesmo que a gente faça diferentes treinamentos, insira mais dados, insira mais informações,
esse método, esse modelo, ele não consegue mudar a complexidade da sua região de classificação. Ele vai apenas dividir em dois planos, que é positivo ou negativo. E ele não vai conseguir se ajustar aqui ao que a gente espera. No caso direito, a gente tem o outro extremo. A gente aumenta o grau desse modelo para 15. Então, ele tem um polinômio de grau 15. E aí pode ver que quando a gente passa as informações de treinamento e treina esse modelo, ele se sobreajusta aos dados que eu tenho, aos exemplos, aos pontinhos azuis. Então ele vai criar essa curva aqui que vai se ajustar exatamente às informações que eu tenho no treino. Então, por exemplo, ele vai ficar nessa primeira região aqui, como eu tenho pouco exemplo, ele vai ficar bem longe do que a gente espera, da curva que a gente espera. E nesse caso do centro, a gente tem um modelo de grau 4 que ele consegue se ajustar exatamente à curva que a gente espera. Então, para a gente, esse é o melhor modelo. Se a gente tiver um novo ponto e a gente tentar fazer essa estimação, ele vai dar um valor que é mais próximo do que a gente espera, o valor real dessa função. Então, pode ver aqui, se a gente tiver um ponto no primeiro gráfico, né, que é o other fitting, ou com auto bias, esse é o valor que a gente espera. O valor que a gente espera é esse aqui em vermelho, mas o modelo vai predizer um valor bem diferente do valor real. No caso da direita, a gente tem o mesmo caso, que vai ter uma diferença muito grande em relação ao ponto da curva, né, o ponto x que a gente espera, mapeado para o y, que vai ser a resposta. E no do centro a gente vai ter um modelo que consegue retornar a resposta correta. E aí vamos para mais um exemplo. Então, vamos supor que nosso algoritmo tem as seguintes taxas. Dentro do conjunto de treino ele tem um erro de 1%. E no conjunto de validação ele tem um erro de 11%. Então, com base no que a gente viu, qual o problema que aconteceria nesse caso? E aí, nosso treino de erro está baixo. Então, a gente tem um modelo que está conseguindo se ajustar aos dados de treinamento, mas ele tem um alto erro para os dados de validação. Quando a gente vai validar num conjunto diferente no conjunto de treino, ele começa a errar bastante. Então, significa que a gente tem uma alta variância. Se a gente pegar o erro do conjunto de validação menos o erro do conjunto de treino, que é o bias, a gente vai ter um alto erro. E essa taxa de erro ela vai corresponder ao erro de variância. E aí, se a gente muda o algoritmo, a gente tem um erro agora de 25% no conjunto de treino e 26% no conjunto de validação. Então a gente tem o caso contrário. A gente tem um erro muito alto no treino, que significa para a gente que tem um alto bias ou um alto viés, e a variância vai ser só de 1%, porque o erro do conjunto de validação ele está bem próximo do erro do conjunto de treinamento. Então significa que o modelo ele não tem problema de generalizar, porque ele está tendo predições, tendo estimativas que é muito próximo do que a gente tem no treino. Então, a gente não teria uma validação menor do que o erro de treino. E aí essa diferença de 25 para 26, que é apenas 1%, é a variância, é o quanto o modelo está diferindo do erro de treino para o erro de teste, o quanto ele está conseguindo generalizar. Então, ele consegue estimar bem, mas o problema é que o modelo ainda não aprendeu o suficiente para a gente ter um erro de treino baixo. Ele está com um viés muito alto. E aí, se a gente tem um erro de treino de 25% e um erro de validação de 45%, a gente tem o pior cenário, que é o modelo ele está com um bias alto e a variância ela também está alta. Então, por exemplo, naquele caso, se a gente espera que o modelo ele tenha uma acurácia de 95% para um certo problema, 25% seria um erro muito alto. Estaria com a diferença de 20% em relação ao que a gente espera. E da mesma forma, o conjunto de validação ele está sendo
pior do que ele está sendo no treino. Então significa que ele também está com a variância bem alta. A gente, quando faz o treinamento, a gente quer alcançar uma taxa de erro de 0%. Então, a gente quer o melhor modelo possível para que a gente tenha o menor erro dentro do nosso problema. Então, por exemplo, no sistema de detecção que a gente está avaliando, detecção de pets, é razoavelmente simples. Então, o humano poderia facilmente reconhecer se o animal é gato ou é um cachorro, ou se não é nenhum dos dois. E aí a gente pode ter um valor bem próximo do ideal. Para aqueles exemplos que a gente estava vendo, é bem fácil classificar o que é o gato ou o que é o cachorro. Mas imagine que a gente está lidando com algumas informações que são mais complexas. A gente tem dados que são incompletos ou a gente inseriu ruído no conjunto de treinamento. Então, essas informações, elas dificultam a otimização do modelo. Então, dentro do nosso problema ou dentro do conjunto de dados que a gente está usando para otimizar o modelo, a gente pode ter uma fonte de erro que é intrínseca do problema, ou é intrínseca dos dados que eu estou passando para fazer a otimização. Então, por exemplo, a gente pode ter uma informação diferente, que é o desenho do animal. Então fica difícil do modelo aprender que isso é o desenho, porque eu estou inserindo uma fonte diferente de informação para fazer essa classificação. Ou eu posso ter uma imagem cortada, ou parte da imagem corrompida. Eu não vou conseguir fazer a classificação. Ou, por exemplo, no conjunto de dados que a gente estava usando, a gente tinha sempre a face do animal, estava sempre vendo o animal. E aí a gente bota uma imagem que tem um ponto de vista diferente, que tem muita informação dentro da área da imagem, um filtro que muda as características de cor da imagem. Então todas essas coisas, elas vão dificultar a avaliação, vão dificultar o treinamento e vão inserir uma fonte de erro que a gente não pode reduzir, que não é nem associada ao bias nem associada à variância. E aí vamos supor que 15% dos exemplos de treino a gente não consegue identificar os animais. São esses exemplos que têm desafios diferentes do que a gente está esperando aprender, ou tem informações que são ruidosas ou corrompidas. E aí o nosso algoritmo ele consegue obter uma taxa de erro no conjunto de treino de 17% e o conjunto de validação de 30%. Então, nesse caso, ter o erro de 17% no conjunto de treino não é ruim. Ele não está com alto bias. Por quê? Porque a gente tem uma fonte de erro esperada que vai inserir 15% de erro dentro do problema, que é relacionado aos exemplos que a gente está usando. Então a gente sabe que dentro desse treinamento o modelo ele só vai conseguir alcançar até 85%, porque ele sempre vai ter essa fonte de erro associada que a gente não espera que ele acerte. Então aqui o erro que a gente está treinando no treinamento tem só 2 pontos de diferença em relação ao que a gente sabe que deveria ter. Mas, entretanto, a gente está com um erro de validação de 30%, que está bem longe desse erro que a gente espera. Então significa que o modelo está aprendendo, mas não está generalizando. A gente tem aquele caso de alta variância. E aí, voltando àquela fonte de erro, a gente tem a fonte que é derivada do bias, a fonte que é derivada da variância, e esse termo adicional a gente chama de erro irredutível, que é o erro que a gente espera que tenha dentro do problema, devido à dificuldade do problema, ou porque a gente está passando informações que não são adequadas, ou que é difícil de classificar. Então, para todo problema, a gente sempre vai ter uma fonte de erro irredutível, que não necessariamente a gente insere propositalmente, mas que ela pode acontecer devido ao erro de anotação, devido a uma imagem que se corrompeu ao longo do treinamento, ou porque a gente não avaliou corretamente, deixou passar certas informações que não deveriam estar dentro do treinamento. Então todas essas fontes que inserem ruído para dentro do treinamento, elas causam um erro, que a gente chama de erro irredutível. E aí o bias, na verdade, ele vai ser o erro do conjunto de treino menos o erro irredutível. E o erro irredutível
A, a gente não consegue remover esse erro de dentro do treinamento se esse erro é um erro intrínseco do problema, mas a gente pode diminuir o impacto dele fazendo a, uma anotação mais cuidadosa, fazendo uma verificação da qualidade do dataset em relação às anotações que a gente tem, as anotações que a gente está passando para o treinamento. E a gente pode fazer uma comparação, fazer um estudo de enquanto especialista dentro desse problema, ele consegue se equiparar ao modelo e as classificações que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente tem um caso de classificação de câncer, imagem de câncer, e a gente pode treinar um modelo e vamos supor que o modelo ele tem 80% de acurácia. E aí a gente pega essas mesmas imagens que a gente usou para treinamento e exibe para médicos. Então, dentro dos médicos, também não é um consenso o que é câncer ou não. Alguns podem ter dificuldade, alguns podem ter mais experiência para saber o que é ou não. Mas suponha que, dentre os médicos que a gente perguntou, a gente já sabia se era ou não, eles disseram e a gente teve um acerto entre os médicos, fazendo uma média das respostas dele, a gente teve um acerto de 87%. Então isso está bem perto do que o nosso modelo está estimando, do que o nosso modelo está fazendo. E aí esse erro que a gente tem do nosso modelo, do nosso treinamento, pode ser aceitável. E aí, de forma geral, se a gente tem o auto bias, se a gente está com o erro do conjunto de treinamento muito alto, significa que o modelo não consegue capturar as informações do conjunto de treino. Então, uma possível alternativa seria aumentar a complexidade do modelo, utilizar um modelo mais complexo, mais robusto para aquele treinamento. Se a gente tem alta variância, o modelo está capturando muito detalhe dentro daquele conjunto, muito detalhe dentro dos dados que a gente está mostrando para ele no treinamento. Então a gente pode adicionar mais dados, porque, por exemplo, pode ser que a gente esteja usando um treinamento muito longo para um conjunto de dados muito pequeno. Então a gente insere mais informações para ele poder generalizar melhor, ele ter mais dados em que ele mude esse ajuste e não fique exatamente naqueles exemplos que eu passei anteriormente. E aí, voltando para o exemplo, né, voltando para aquele exemplo, a gente tem um sistema de PET que alcança a acurácia de 95%. E a gente tinha um erro de treinamento de 15% e 16% no conjunto de validação. Então, nesse caso, adicionar mais exemplos, ele vai ajudar ou não? A gente tinha visto que provavelmente não. Mas por que provavelmente não? Porque o erro do conjunto de treinamento ele está bem próximo do conjunto de validação. Então significa que a variância está baixa, o modelo ele não está sobreajustado os dados, mas o erro do conjunto de treino ele está alto. A gente espera que ele chegue a 95% e ele não está. A acurácia chega a 95%, mas o erro está em 15%, ele está chegando a 85% de acurácia. Então significa que o modelo está com um bias relativamente alto. Então se a gente aumentar o conjunto de treinamento, não vai adiantar muito. A gente tem que aumentar a complexidade ou tentar outras alternativas que diminua o erro do bias. E aí a gente disputa muito também essa questão do trade-off entre bias e variância. Então, é muito comum na medida que a gente aumentar o erro de variância, a gente vai diminuir o de bias e o contrário também. E aí a gente tem dentro do problema uma curva de erro, que ela vai mudar em relação à quantidade de bias e quantidade de variância. Aqui a gente vai ter. E aí, por exemplo, a gente tem aqui assumindo uma relação de erro em relação à complexidade do modelo. A gente tem quando o modelo é muito simples, a gente vai ter um alto bias e a variância vai ser baixa. E aí, na medida que a gente aumenta a complexidade do modelo, o modelo ele vai conseguindo se ajustar melhor aos conjuntos de dados, ele vai aumentando a variância, a chance dele ter um overfitting, o risco dele ter um overfit é maior. Mas o risco dele ter o bias vai diminuindo.
Então a ideia é que nesse trade-off a gente encontre uma complexidade ótima para o modelo, que a gente encontre o ponto onde a gente consegue o erro mínimo com a menor taxa de variância e bias. Por isso, muitas vezes, quando a gente fala de um modelo de deep learning, um modelo de aprendizado profundo, é um modelo extremamente complexo que tem milhões de parâmetros, milhares de parâmetros ou até bilhões de parâmetros. Então, como esse é um modelo muito grande, o risco dele ter um overfit se a gente usar um dataset pequeno é muito grande. Por isso, geralmente a gente escuta que para treinar um modelo de deep learning, para treinar um modelo mais complexo desses, a gente precisa de um conjunto de dados grande, porque a chance dele ter overfit é muito alta. E aí, alguns guidelines do que a gente pode fazer em relação ao bias e a variância. Se a gente está com alto bias, a gente pode tentar aumentar a complexidade do modelo, inserir mais features de entrada, não necessariamente a gente vai aumentar o conjunto de treino, mas a gente vai aumentar o conjunto de features que a gente está passando para o modelo. Porque talvez aumentando as características que a gente está extraindo dos dados, a gente consiga ter um ajuste melhor. Ou reduzir o fator de regularização, que a gente vai ver adiante, mas também é uma abordagem que a gente pode fazer para reduzir o bias. E para reduzir o bias a gente não deve adicionar mais exemplos. Já para o caso de alta variância, a gente pode diminuir a variância se a gente adicionar mais dados de treinamento, adicionar técnicas de regularização, diminuir o número de features de entrada ou modificar a entrada ou o modelo, utilizar um modelo mais simples, por exemplo. E as abordagens que a gente não deve fazer é o contrário do que a gente faz para melhorar o bias. E aí, voltando àquele treinamento que a gente fez inicialmente, a gente tinha o primeiro modelo que foi treinado com um dataset de gatos com pelagem muito escura e cachorros com pelagem clara. A gente restringiu o dataset a só esse tipo de informação. E a gente viu que dentro do conjunto de treino o modelo ele foi suficientemente bom para aprender. Então ele alcançou lá 99%. E na validação ele conseguiu só 45%. E aí, com base no que a gente viu, ele teria dentro desse problema um erro de alto bias ou de alta variância. E aí eu deixo para vocês pensarem sobre isso, com base no que a gente viu agora.